Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui ao vivo, mas também a quem está ouvindo essa gravação. Estamos no ar para mais um Decentra Talks número 25. São 25 edições recebendo pessoas que estão construindo em Web3 aqui no Brasil. E estou novamente com o meu grande amigo Johnny, ou Jay Storm, ou Jacaré. Qual é desse jacaré aí, Johnny? Tudo bem, irmão? Fala, meu amigo Ribe, tudo bom? Como é que você tá? Então, pô, esse jacaré aí, na verdade, é um PFP da Lacoste. A Lacoste lançou Que aí isso? um PFP e eu acabei comprando, né? Eu tinha comprado o Genesis Pass da Lacoste e a gente recebeu como holder do Genesis Pass um Emerge, que é esse PFP aí do jacarezinho. E coincidentemente o meu tem um boné, veste preto. Então me identifiquei muito com ele, por isso que estou usando. Que isso, cara. Então, ou seja, você está ostentando na vida real e na Web3 também com um PFP da Lacoste. É isso, cara? Como é que é o nome daquele rapper que lançou a música da Lacoste? Como é que é o nome desse cara, meu irmão? Como é que eu vou botar MD aqui? Chef, não é, pô? MD Chef, ele mesmo. O cara é um verdadeiro MD Chef. O Johnny é o MD Chef aqui da nossa comunidade. Ele é demais aí. Raíssa também falando que viu no Rock in Rio. Porra, MD Chef é muito ídolo. Deixa eu botar a Cíntia aqui no palco, mas antes antes da gente dar o boa noite para Cíntia, só fazer um recado aqui tanto para quem está agora nos escutando, quanto para quem vai ouvir a nossa, a nossa gravação que estará no ar a partir dessa quarta-feira no YouTube. Alguns recados aqui. Primeiro que o Decentra Talks, ele é sempre um papo semanal que acontece aqui na nossa comunidade do Decentra Educa, onde falamos sobre o Web3 de maneira descontraída. Né? São amigos conversando como se fosse numa mesa de bar, mas estamos online aqui. O segundo recado é que a gente tem sempre um formulário ali no Garanta Seu NFT. O Johnny acabou de postar ali e esse formulário você preenche com o seu ID aqui do Discord e o seu endereço, né, a sua chave pública da carteira cripto, que no sábado subsequente a gente sempre faz um drop de um NFT de certificado de participação. Então, se você está ouvindo essa gravação no nosso YouTube, não tem problema nenhum. Você tem até sexta-feira, que é dia 28 de outubro, para preencher esse formulário, que no sábado, dia 29, eu vou fazer esse drop. E por que que isso é legal, Felipe? Porque a gente tem algumas promoções e alguns eventos aqui do Decentra Educa que são exclusivos para quem tem esses NFTs. Então, eu vou sempre dar o exemplo que eu sempre dou quando Raíssa está aqui conosco. Raíssa, por exemplo, participou do Talks com o Tomaso de Bartolo e ela foi uma das premiadas e ganhou o livro Navigating the Metaverse, que é um livro escrito pelo Tomaso. Então, participem. E a galera que está agora, nesse momento, aqui conosco, sintam-se à vontade para levantar a mãozinha que eu coloco vocês aqui no palco para trocar uma ideia com a grande Cíntia Ferreira, que está aqui conosco hoje. Boa noite, Cíntia. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui conosco. E aí, tudo certo? Boa noite, Felipe, toda a comunidade aí do Centro Educa, de Centro Talks. Também tô vendo também a galera aqui da IVE já junto aqui com a gente. A gente acabou de divulgar também lá no nosso Discord para a galera vir ouvir um pouquinho aqui tudo que a gente tem para falar essa noite. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Dividindo esse palco, essa mesa de bar quase. É isso, é isso. Cíntia, eu sempre começo pelo seguinte, queria que você falasse um pouco rapidamente aí do teu background, mas principalmente como é que você entrou nessa loucura apaixonante chamada Web3. Olha, Felipe,
A minha história, a minha trajetória aqui com Web3 é bem divertida, viu? E eu acho que algumas pessoas vão se identificar também um pouco comigo, né? Principalmente se tiverem mulheres aqui nos ouvindo, né? Tô vendo que já tem algumas holders aqui da Ivy, tem bastante, a Gibit das Minas também tá por aqui nos ouvindo, e eu acho que elas vão também se identificar com a minha história, como que eu entrei na Web3. Mas eu vou iniciar falando da minha trajetória, da minha carreira, do meu background. Eu iniciei no mercado financeiro, em área corporativa, fiquei por 16 anos. Entrei muito jovem como estagiária, depois trainee, cheguei até uma diretoria executiva, mas sempre no mercado financeiro tradicional. Então, eu era aquela pessoa conservadora. Nem investir em criptoativos eu não investia. Comecei a investir em criptoativos mais ou menos em 2020, que foi quando eu também comecei a investir em NFTs, e assim que eu entrei na Web3. Curiosamente, eu entrei na Web3 porque pandemia, todo mundo em casa, eu dividindo mesa de trabalho com meu marido e eu estava investindo em bolsa de valores, a bolsa só despencava e os ativos financeiros deles digitais, que eram os criptoativos e NFTs, só alavancavam. E eu falei, cara, o que esse homem tá fazendo que eu não estou fazendo? Todo dia ele vibra que alcançou algo novo e cadê? Eu só vejo ele falando com homens e cadê as mulheres desse negócio que não estão também investindo? E curiosamente eu comecei a ouvir ele falar NFTs, blockchain, Web3, e eu falei, gente, o que é isso? É de comer, é de passar na cara? Eu não sabia exatamente nada sobre todos esses termos até 2020. Eu descobri todos esses termos em 2020. Blockchain nem tanto, né? Porque a gente sabe que o Pix, né, é uma tecnologia fomentada dentro da blockchain, então eu já entendia um pouquinho de blockchain. Mas NFTs, criptoativos, era tudo muito novo. E desde então, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa, eu comecei a estudar esses temas e a bater na porta das minhas amigas também e falava para todo mundo, gente, vocês já ouviram falar de NFTs? O que vocês estão investindo em criptoativos? Fazendo aquela pesquisa, né, boca a boca mesmo, para entender como funcionava esse mercado. E aí eu me deparei com um número muito questionador, que era somente de 4% de mulheres, sejam elas como criadoras ou investidoras na Web3, no universo de NFTs, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar que mais uma vez venha uma revolução tecnológica e as mulheres não estejam à frente dessa revolução. E aí eu conversei com um time bem grande, nós somos 10 sócias na Ivy, 10 fundadoras na Ivy, foram as mulheres que a gente tirou ali de um grupo de estudos de mais ou menos de 60 mulheres engajadas na pandemia. A gente fazia aula uma vez por semana, buscava especialistas, buscava artigos. Tinham pouquíssimos artigos, né, no Brasil, a maioria dos artigos eram gringos e tudo mais, e todos os projetos, né, projetos então no Brasil era assim, você contava no dedo o que estava nascendo em 2020. Hoje a gente já tem aí esse ecossistema já bastante fortalecido, né, a gente sabe que a gente vive ainda em uma bolha, que tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem um ecossistema bastante fortalecido e que a gente se apoia muito e somos muito unidos. Então acho que a minha vinda para o Web3, ela é bastante revigorante, né? Eu falo porque a gente tem um apoio aqui não só de mulheres, mas de homens incríveis na nossa comunidade. Homens que são os nossos investidores, homens que estão no dia a dia na área de tecnologia nos ajudando também. E aí isso conta muito. E essa é a minha história com a Web3. Muito legal, cara, um propósito incrível. Vamos falar muito sobre a Ivy especificamente, sobre a importância da diversidade, né? Justamente como você falou, né? De ser não só pensado, falado, mas agir agora, justamente para que a gente não tenha mais uma revolução tecnológica que, cara, não é equilibrada em termos de diversidade, mas você falou um negócio e aí eu queria exatamente saber, quando você ia falar com as tuas amigas, com as pessoas que você conhece, galera, pô, isso aqui é Web3 e tal, tudo mais, o que te chama atenção hoje, né? O que que torna a Web3, na sua concepção, tão importante, tão apaixonante e com tamanho potencial de disrupção? O que é mais que te chama atenção?
Felipe, na minha opinião, eu acho que essa coisa, né, do Mato Grande, eu acho que isso me chama muita atenção quando a gente fala Mato Grande, né? A minha didática aqui, que eu faço muito analogia desses cases, e o que a gente preza aqui na IVE é exatamente isso, é trazer palavras, né, não tão técnicas, para que todas as pessoas entendam, elas saibam do que a gente está falando. Então, a gente acaba traduzindo todos os termos em inglês para português para nossa comunidade, para elas entenderem. E eu acho que, de fato, é esse o Mato Grande que a gente está cortando agora, que a gente está lá, ó, capinando, tá fazendo de tudo para essas coisas acontecerem, que me encanta mais na Web3, essa coisa de construção, de comunidades, da colaboração. Eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa e esse ecossistema de construir juntos, um ambiente colaborativo, de comunidades, né? Principalmente o Create Economy, o Community Economy, eu acho que são temas assim que me fazem brilhar os olhos e falar, cara, eu tenho forças para construir isso com a galera e tá todo mundo se apoiando e a gente não tem concorrente aqui nesse ecossistema, todo mundo realmente se apoia e fala, vamos juntos, vamos fazer as coisas acontecerem. Incrível, concordo 100%. Também é uma das coisas que mais me chama a atenção. Eu estava até trocando uma ideia hoje mais cedo com o Rodrigo da Mob Up, né? Você conhece muito bem ele também. O Rodrigo deu uma Ele, super é foto. ele comentou, enfim, é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Non-Fungible Conference e tudo mais, e a gente estava falando justamente sobre isso, né, cara? O quanto as pessoas, pelo menos até hoje, pô, eu tive muita sorte, todo mundo que eu conheci dentro desse meio, pô, uma galera que quer se ajudar, que não vê com essa de, cara, eu não vou compartilhar o que eu sei, porque, sei lá, como a gente vê muito, né, muitas vezes em ambientes corporativos, né, algo competitivo e tudo mais, pelo contrário, né, eu vejo pessoas querendo se ajudar e tendo uma noção de que, cara, quando a gente se ajuda, a gente cresce o bolo e crescendo o bolo, todo mundo come uma fatia maior. Então, estou 100% de acordo contigo. Mas para a gente entrar na IVE em si, né, no projeto IVE NFT, eu queria que você explicasse para a galera que está ou aqui ao vivo ou está ouvindo a nossa gravação exatamente o que é a IVE NFT e como que surgiu. Você já falou rapidamente, né, como que surgiu através do grupo de estudos e tal, das pessoas que estavam se reunindo durante a pandemia, mas conta exatamente em mais detalhes como foi esse processo e explica para a galera que tá nos ouvindo que não conhece o que é a IVE NFT, por favor. Boa, vamos lá, pessoal. A IVE NFT, ela é uma DAO instituída por mulheres para democratizar a Web 3.0. O que a gente tem aqui de pilares na IVE é um pilar muito forte, educacional, filantrópico e de independência financeira. O que a gente quer trazer aqui no nosso ecossistema é maior acessibilidade para todas as pessoas, principalmente a massa, porque são poucas as pessoas, quando nasce alguma tecnologia nova, que têm condições de estarem à frente dessas novas tecnologias. Então, a IVE, ela nasce com esse propósito muito grande, realmente, de conseguir fomentar todo esse ecossistema, fazer com que as pessoas, sim, tenham independência financeira, tenham liberdade, ganhem o seu dinheirinho através da Web3. A gente vê aí hoje muitos gamers, né, já fazem ali a sua renda boa, muitos investidores de NFTs, criadores, artistas. Então, acho que esse ecossistema ele está bastante fomentado por essas pessoas que são as criadoras e principalmente as pessoas que fazem a comunidade acontecer. A IVE, ela nasceu com esse propósito. A nossa missão é essa. A gente está agora fazendo os nossos cursos, né, bastante em parceria com outros que já existem, mas a nossa ideia é que a gente fomente cada vez mais essa parte educacional. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, essa parte quando eu falo, né, e as pessoas questionam muito, né, Cíntia, como que você vai trazer essa acessibilidade? Como que você vai pegar lá na ponta? Como que você vai conseguir do Iapoque ao Chuí, no Brasil, internacional, América Latina, como que vocês vão fazer isso? E aí, quando a gente iniciou a IVE, a gente tem um projeto aqui dentro da IVE que a gente olha de verdade a parte de filantropia, essas pessoas que não podem estar, ou elas não conseguem, né, elas não conseguem
começar como investidoras, pagando NFT, ou elas não conseguem começar como criadoras, não têm renda. Então, a gente, além de apoiar artistas dentro da IVE, para fazer todo o projeto deles de tokenização, seja o que for, a gente aqui apoia alguns artistas, estamos apoiando alguns artistas, inclusive já estamos levando um agora para o Art Basel em Miami. E quando nós lançamos o nosso Mint Pass, Felipe, nós deixamos 100 unidades, eram 400 tokens de governança, os 300 foram vendidos em menos de 10 horas e nós deixamos 100 tokens que vão para ONGs, ONGs que a IVE apoia e ONGs que os holders da nossa comunidade vão votar para decidir quem vai esses tokens de governança para a gente realmente dar acesso. E principalmente a gente também tirou alguns tokens para dar para as mulheres que não tinham condições de pagar aquele token e elas estão muito engajadas, elas querem entender. Então a gente tem esse propósito aqui na IVE, muito forte. A IVE, ela nasce com, né, instituída aí por mulheres e tudo mais, mas como eu falei, nós não somos excludentes, ao contrário, aqui a IVE é apoiada por homens, nós temos muitos homens que são investidores do projeto e que trabalham também no dia a dia com a gente, inclusive o nosso community manager está aqui, o Jeff, o Ed, que é o nosso compliance, eu tô vendo aqui que tem muita gente também, os nossos holders, o Dr. Emanuel, a galera tá em peso aqui da IVE, e o que a gente mais preza aqui dentro da IVE é exatamente isso, essa parte da comunidade. A gente escuta muito a nossa comunidade, é o que eles mandam, é o que eles querem. A gente é realmente um negócio colaborativo de Web3. Muito bom, muito bom. Johnny, alguma pergunta, meu irmão? Tenho. Primeiramente, prazer, Cintia. É muito bom ter você aqui com a gente, principalmente você compartilhando aí esse projeto incrível. Eu e o Ribe, a gente já está aí trabalhando com a Web3 há um tempo, e logo que o projeto de vocês surgiu, a gente já comentou, falou, pô, a gente precisa trazer alguém de lá para vir falar com a gente, para trazer também a perspectiva do projeto e tudo mais. Na verdade, a minha dúvida, num primeiro momento, seria entender, assim, como que vocês começaram quando vocês escolheram essas pessoas para fundar, como que surgiu, assim, foi espontâneo, vocês começaram a procurar perfis específicos de mulheres para fazer parte da fundação da IVE? Conta só como é que foi esse processo e o que vocês almejam, assim, para frente. A gente sabe que você mencionou que são, acho que 10 fundadoras, né? O que vocês pensam nesse sentido e o que vocês oportunizariam para as pessoas da sua comunidade dentro dessa estrutura de fundadoras? Assim, você pensa em, a gente quer construir squads diferentes para projetos diferentes, ou vai ser realmente uma DAO onde você vai ter a governança onde todo mundo vai poder contribuir, todo mundo vai poder votar? Então, no primeiro momento é isso, saber como que vocês escolheram essa primeira linha de frente da IVE e como que você enxerga aí para o futuro do projeto o desdobramento, a formação de novos, enfim, iniciativas e movimentos dentro dele. E a primeira pergunta, hein? Como foi que as pessoas me perguntam bastante isso também, Joe? Como que a gente chegou nesse número aí de 10 mulheres e por quê, né, dessas mulheres? Eu vou contar uma história bem interessante para vocês também, porque que, né, ficou 10 mulheres. A princípio éramos em 9 mulheres e aí eu pensei estrategicamente, tá? Eu pensei como se realmente estivesse fundando uma empresa em Web 2, porque realmente nenhuma de nós tínhamos know-how para Web 3. Então eu pensei como visão de empreendedora, um pouco do meu know-how ali, dos meus skills que eu tinha da área corporativa, e eu pensei de forma estratégica. Eu falei, eu preciso trazer pessoas que estão envolvidas em criptoativos, pessoas que já sabem alguma coisa sobre NFTs, pessoas que têm um know-how muito forte de marketing, né? Porque marketing é uma vertical muito importante dos projetos. Para a gente ter um lançamento de sucesso, o planejamento estratégico de qualquer lançamento precisa realmente ter uma condução muito boa, com pessoas bastante capacitadas. Então, aqui a gente tem a Kim Farrell, que é a General Manager do TikTok Estados Unidos e Latam, e nós temos a Núbia Mota, que é Head de Marketing na Adobe. A Kim, ela é formada em Harvard, ela já tinha passado pelo Google e pelo Book, então ela tem, assim, um know-how incrível, principalmente de lançamentos, né? Ela que lançou o TikTok aqui no Brasil, então era uma pessoa que eu falava, uma amiga minha pessoal, e que eu admiro muito como profissional. E eu falei, eu não posso fazer mais nenhum negócio na minha vida sem essas duas pessoas. A Núbia já é uma amiga antiga de infância e é uma profissional inteligentíssima que eu admiro demais. Então eu falei, eu preciso trazer duas pessoas muito fodásticas de marketing que vão fazer esse negócio bombar. E preciso trazer pessoas da área de finanças. Pessoas que já estejam, né, tipo, engajadas, já saibam algo
que tá acontecendo? E aí, uma dessas pessoas foi a Ana Laura Magalhães, que é a ex-explicana da XP. Não sei se vocês lembram aí, né? A XP fez todo o boom de mercado, colocando, né, iniciando com os influencers para falar e tudo mais. E a Ana, ela foi pioneira no Brasil. Ela tinha uma conta aí de mais ou menos mais de 500 mil de seguidores, assim, era absurdo, 30 milhões de visualizações por semana, era uma coisa surreal, assim, né? Ela realmente foi um case de sucesso da XP muito forte e uma pessoa muito focada, né, também nessa parte de finanças e artes, principalmente, né? Eu falo que a Ana, ela virou assim para artes e ela tá encantada nesse mundo de NFTs porque ela já era uma apaixonada por artes. Então, quando ela foi lá na Art Basel em Miami, final de 2019 para 2020, que ela viu esse movimento, ela falou: opa, esse negócio já está crescendo aqui, a gente precisa entender como funciona isso para a gente trazer para o Brasil. E tava poucas pessoas, né, no Brasil ainda falando sobre isso e tudo mais. Eu acho que a Web3, ela realmente começou mais forte no Brasil. Na pandemia foi que as pessoas começaram, tem alguma coisa rolando aí, vai virar jogo. Então, eu pensei em todas as pessoas, né? E aí a Beta Antunes, ela já era uma pessoa que eu já estava tendo mentoria com ela para entender sobre criptoativos. Nós já éramos conselheiras em uma empresa em comum. E a gente foi apresentada por uma amiga, assim, foi match na hora. A Beta Antunes, para quem não sabe, é a sócia da Hashtags, que é uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo, né? Não só do Brasil, do mundo. Bateu recorde aí de gestão de ativos nesse primeiro semestre do ano. E uma pessoa que também já veio de startups, fez o Hotel Urbano, vendeu aquele site do Hotel Urbano, né? Não sei se todos vocês lembram aqui. Ela foi uma das fundadoras e aí vendeu, foi passar um tempo nos Estados Unidos e é uma pessoa que tá por dentro de tudo que é criptoativos e NFTs. Todos os ativos de Web3. Paula Lima e Nina Silva têm, assim, uma repercussão muito grande, né? Principalmente de mídia. Nina Silva é uma das 20 mulheres mais disruptivas do mundo, segundo a Woman in Tech. Ela foi considerada pelo terceiro ano consecutivo como a mulher mais disruptiva do mundo, né? Ela está sempre à frente das inovações de tecnologia. E a Paula Lima vem para integrar o nosso time com a parte de artes, né? Porque a gente pensa, né? Quando nós pensamos aqui na IVA, a gente fala, a gente quer tokenizar tudo. Quando a gente começou, a gente queria tokenizar tudo. Assim, a gente falou, não, é tudo tokenizável? Tá bom, então vamos lá. E aí, quando a gente começou a trabalhar no dia a dia, a gente viu que realmente não dava para abraçar todas as verticais, mas a nossa ideia era fazer a tokenização de músicas, de artes, fazer a coleção de NFTs. E aí, aos poucos, né, a gente vai vendo o quanto que não é também, é muita coisa para se fazer, muita oportunidade, que a gente realmente tem que ser muito estratégico nas nossas escolhas aqui do dia a dia. E aí, por final, eu estava assim, passei 6 meses, eu, a Ana Laura, batendo todas as galerias que vocês imaginarem, batendo na porta de todos os artistas. E a única peça que faltava para essas 10 mulheres e fazer o lançamento, fazer as coisas acontecerem, era a artista para assinar a nossa coleção de NFTs. Porque eu falei, gente, não dá para começar um projeto, né, só com um designer, sem ter uma artista que vai realmente assinar esse projeto e que já esteja dentro do mundo de NFTs. Então, essa é a história engraçada, né? Porque eu e a Ana, a gente entrava nas galerias, as pessoas davam risada da nossa cara e falavam, olha, isso aqui nunca vai acontecer no Brasil, não existe gente para isso, não existe brasileiras para isso, vocês esqueçam. Então, a gente recebeu muitos nãos. E isso é uma história muito bacana de contar, né? Principalmente para quem está começando em Web3, que está ouvindo a gente aqui. Gente, não escutem esses nãos. Continuem insistindo, persistindo. Tenham resiliência. Porque, assim, eu de verdade teve uma hora que eu falei assim, eu vou ter que realmente pegar alguém que já está trabalhando na gringa com isso, ou não vou conseguir uma mulher da América Latina para assinar esse projeto, uma brasileira. E aí a gente, no fim, eu acompanho muito, né, o projeto World of Uma, é uma inspiração aqui pra gente. E aí tava Lívia Electra na capa da Times, e eu vi a entrevista, eu falei, gente, mas Lívia deve ser brasileira. Aí Electra, comecei a pesquisar, né, entrar em redes sociais, pesquisar quem que era. Aí eu falei, nossa, gente, ela é brasileira. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, né, uma mulher artista brasileira já
com nome fora, e ela, assim, tava bombada lá fora, tava fazendo as exposições em mais de 8 países, e aqui no Brasil, ninguém conhecia ela. Ela ganhou bastante visibilidade aqui com a Ivy, e eu falei, olha isso, eu tive que olhar um artigo lá de fora, uma notícia de fora para encontrar a pessoa. E eu mandei a DM na hora para ela, no direct no Instagram, e ela falou assim, tipo, eu tô vendo aí que vocês estão fazendo a Ivy, cara, eu tô acompanhando, e aí ela já tava acompanhando, e a gente conseguiu trazer a Liv Electra, que é a nossa artista aqui do projeto, que era a peça que faltava na Ivy, pra gente realmente fazer esse mega lançamento aí que a gente fez em março, né? A gente começou em março a fazer divulgação, montar a nossa comunidade, né? Então é um projeto muito novo, mas que já tem uma visibilidade no Brasil e dentro da Web3 realmente de forma correta, né? Foi muito, muito bacana, porque assim, foi match na hora com todas elas, né? Algumas amigas minhas de longa data, mas outras pessoas que eu jamais tinha tido nenhuma interseção de trabalho, e a gente se dá muito bem e fomenta muito bem. Depois eu fui pensando nas embaixadoras, né? Eu falei, agora a gente precisa trazer as embaixadoras para a Rive. E aí eu fui também fazendo as mesmas pesquisas, né? Vendo quem já estava nesse universo, quem podia agregar aqui dentro da Ivy. E hoje nós temos 30 embaixadoras na Ivy, que são mulheres incríveis, inclusive uma delas tá aqui com a gente, é a Bibi, a Gibit das Minas, a Bianca Torquato da Vex, e aí mulheres que são incríveis também, que fomentam demais o ecossistema, e todas trabalham em Web3. Então é muito bacana ver esse movimento como um todo. Poxa, acho que é muito impressionante, né, Ribe, que tantas mulheres assim juntas estejam desenvolvendo um projeto tão legal. Acho que isso é bastante significativo. Acho que daí vale também mencionar a Nubia. Eu conheci no South by Southwest aleatoriamente, né? Então, realmente, o trabalho que ela faz frente à Adobe é muito legal. Bom, a Electra, ela é uma das fundadoras também do Sphinx Underground Club, do Society, que participou também já de um antigo Decentral Talks, acho que uns 2 Decentral Talks, né, passados. Ela não participou, mas o pessoal do projeto participou e mencionou ela, realmente uma artista muito talentosa. E Bianca Torquato já esteve aqui conosco, né, Rib? Já participou também de um Decentral Talks, Bianca inclusive. Torquato é fenômeno. Além de muito talentosa, o projeto da Vex é muito foda e ela é muito maneira, muito gente boa, também tá sempre aqui conosco. Irado. Muito bom. Cíntia, cara, geralmente quando a gente recebe pessoas de projetos muito bacanas aqui, a galera sempre tem uma curiosidade que é a estratégia de lançamento. Você, cara, deu um overview aí muito legal sobre o processo, as pessoas que estão envolvidas, né? As 10 fundadoras e tudo mais, o conceito por trás da Ivy. Mas, beleza, uma vez que vocês juntaram as 10 mulheres, que vocês tinham esse conceito muito bem definido, desse momento até o dia do primeiro lançamento e até hoje mesmo, né? O que vocês já estão pensando no que vem por aí, das coisas que já acontecem. Conta pra galera um pouco sobre essa estratégia, como que isso foi desenhado, como que ela foi, porque assim, cara, mesmo acho que quem não era desse meio, digamos assim, de Web3, acabou sendo impactado. Né? Eu via vocês direto aparecendo, né? Vocês sempre com uma presença muito grande em eventos também. Então, conta um pouco dessa estratégia até o dia do lançamento dos 400 NFTs iniciais, mas também olhando para o que tá rolando hoje. Nossa, Ribe, esse lançamento foi uma loucura, viu? E para quem não viu também, pode correr lá no meu Instagram, porque eu fiz questão de deixar lá salvo o momento que a gente fez contagem regressiva nos últimos 50 tokens, que a gente não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque, né, a gente via que grandes projetos aqui de grandes marcas no Brasil que não conseguiam, tipo, né, fazer toda a parte, a gente via, assim, muitas celebridades no Brasil, o próprio Pedro Scooby lá, que tinha acabado de sair do Big Brother, tava com uma visibilidade gigantesca, fez tokens aí de 20 mil NFTs e não conseguiu vender nem 20 NFTs. E eu falei, cara, a gente tem uma autoestima muito boa, o grupo aqui, viu? Porque a gente, né, começou realmente
com esses 300 exatamente para gerar a DAO, para fazer a DAO instituída, né? Porque a gente precisa dos tokens de governança, então esses 300 eles só são os tokens de governança, tanto é que só quem tem os avatarzinhos são as embaixadoras e as founders, por enquanto, porque a gente não revelou ainda todos os avatares, exatamente disso, porque o Mint Pass da Eve, ele foi a moeda que dá direito à DAO, a votação na DAO. Então, obviamente que quando a gente fizer o lançamento, todos os nossos holders, eles recebem o NFT deles, né, o avatar, então eles ganham 2, né, eles já tem o Mint Pass que já tem o valor ali considerável, inclusive o floor price tá bem bacana, a gente tá lá com bastante venda secundária, tá rolando bem o projeto, mas a parte de lançamento, a gente pensou muito na estratégia de como que as pessoas vão nos conhecer, porque, assim, eram mulheres que já eram conhecidas em suas áreas, né, marketing, empreendedorismo, cultura, artes, mas em NFTs, somente a Electra, na época, era conhecida e não era conhecida aqui no Brasil, né, poucas pessoas conheciam ela com NFT no Brasil, conheciam fora, mas aqui no Brasil, não. E eu falei, como que a gente faz, né, para tirar, né? A Cíntia é empreendedora, a Cíntia é investidora e agora a Cíntia da Web3, a Cíntia do NFT. E aí eu comecei, né, a falar para todas as founders, embaixadoras, cara, a gente precisa de vocês aqui, voz ativa. E aí 10 mulheres, incrível que pareça, né, a gente vê alguns projetos com 4 founders, 3 founders, 2, e 10 mulheres não dava conta de tanto evento que a gente era convidada para falar, para palestrar e para estar nesses eventos. E aí a gente, né, disseminou essa cultura aí de fazer painéis, ser hosters das nossas embaixadoras. E a gente tem hoje mulheres incríveis que palestram em nome da Eve, que falam em nome da Eve aí, Brasil e eventos internacionais. Então a nossa estratégia principal aqui na Eve foi, a gente somos 10, mas todas as 10, eu sou a única founder que estou 100% no projeto, focada nisso, e as outras todas têm outros negócios, mas todas são muito ativas também na discussão, né, na estratégia de todo o projeto. A gente se reúne uma vez por semana, então são bem ativas de fato, de verdade, elas fazem as coisas acontecer e elas participam da estratégia do negócio. E a estratégia de lançamento foi exatamente essa. Precisamos estar em todos os eventos, em todos os palcos, e sempre que a gente tiver uma oportunidade de falar da Eve, sair com as camisetas por aí, a gente vai falar, porque agora a gente, né, a Ana deixa de ser a explicando da XP e ela tem que ser a Ana da Eve. E é uma coisa bem interessante também, que a primeira vez que a Ana Laura, ela foi reconhecida pela Ana da Eve, foi no Blockchain Rio, e ela quase chorou, porque ninguém nunca tinha reconhecido ela sem ser a Ana, a explicando da XP. A primeira vez foi lá no Blockchain Rio, chegaram nela e falaram, ai, você é a Ana da Eve, nossa, que bacana te ver. E ela ficou super emocionada, porque é isso, né, quando a gente realmente, a gente vestiu esse projeto de uma certa forma, porque todas nós, foi muito comovente quando a gente viu esse número de 4%. Então a gente vestiu a camisa da Eve e falou, cara, a gente precisa realmente trazer mais mulheres, trazer mais pessoas para dentro da Web3, democratizar esse negócio. A nossa estratégia de lançamento foi exclusiva essa, era focar, ficar próximo, né, das pessoas que já estavam fazendo a Web3 acontecer. Então a gente pegou muitas dicas com todo mundo que estava fazendo as coisas acontecerem, o pessoal da reserva, tipo, ajudou muito a gente, dando bastante feedback, falando, o Caio da Lumix, um cara assim, gente boa demais. Então, tem muita gente aqui que apoiou e ajudou a Eve desde o início. O Renato Shira, e aí a gente tem uma consultoria também de fora, né, que acho que todos vocês conhecem aqui, que nos ajudam muito em todo o nosso dia a dia e a nossa estratégia de realmente como não sair da Web3, né, continuar fazendo de fato, de forma íntegra e correta as coisas dentro da Web3, porque é muito diferente da Web2. Para vocês terem uma ideia, quando a gente foi fazer o lançamento, primeiro, né, todo mundo pensou que era óbvio fazer anúncio. Não, gente, anúncio não rola em Web3. É totalmente contra. Outra coisa, é o senso de comunidade, é o senso das pessoas realmente gostarem, ser fãs do teu projeto e levar o teu projeto para fora. Anúncio não funciona aqui dentro. A gente é totalmente contra esse negócio de anúncio. Inclusive, é algo que, né, que as grandes techs ganham uma fortuna em relação a isso de anúncio, e o que eleva mesmo a marca, a gente sabe que é o senso de comunidade, é o senso de pertencimento. E aí surgiu essa parte de a gente precisa estar em todos os eventos, a gente precisa colocar mais mulheres para falar para a Eve, e a gente precisa se fortalecer dentro do hub de Web3 e ficar próxima dessas pessoas. Então a gente teve muita ajuda, não só aqui da comunidade do Brasil, mas a equipe muito foda também, que tem nos apoiado fora, para realmente falar,
vocês estão fazendo certo ou não. E a gente levou muita porrada, tá? Foi muito desafiador para todas nós, porque o nosso mindset era todo de Web 2. Então, a gente não conseguia pensar ainda, né? Hoje, eu não consigo nem pensar em Web 2, eu só penso em Web 3. Então, foi bastante desafiador essa parte da estratégia de lançamento e tudo mais, desde o início. E a gente teve muita ajuda, bastante apoio e ajuda de quem já estava dentro e que já faziam grandes projetos acontecerem. Animal, como a gente estava falando, né, Cíntia, a ajuda das pessoas que já estão ali dentro é sempre fundamental. Eu acho que ninguém cria nada sozinho, né? E se você consegue cortar caminhos, digamos assim, com pessoas que já passaram por aquilo, já conseguem te dizer, ó, vai por aqui, não vai por ali, é sempre fundamental. Então, muito legal isso. A grande Raíssa Jensen, que está sempre aqui conosco, mandou uma pergunta aqui, Cíntia, que ela fala: quais são os próximos passos do projeto? Eu não consegui mintar o PES, queria saber se vão ter outras oportunidades. O que vem por aí, Cíntia? Raíssa, eu tô tentando, viu? Eu tô tentando fazer com que a nossa comunidade lá de holders, né, nós no MintPass fizemos só 3 por carteira, e aí o que a gente tá disseminando bastante ali entre os nossos holders cara, aproveita agora que tem muita gente querendo entrar pra comunidade, faz lá a tua venda secundária, fica com 2 tokens e vende um, tira teu investimento e vamos dar oportunidade para outras pessoas também entrarem pra comunidade para fortalecer e tudo mais. E o que a gente tem previsto, a gente não tem previsto lançamento para esse ano, o lançamento da nossa coleção de 10 mil, né, que a gente quer lançar o quanto antes, até porque a gente quer dar os nossos avatares aí para todo mundo se sentir, né, pertencendo mesmo à Eve, mas a gente não tem esse roadmap ainda para esse ano, para fazer a nossa coleção acontecer de fato de 10k. O que a gente tem é a venda secundária no OpenSea, então tá rolando lá a venda secundária, de vez em quando tem os tokens lá para vender de governança, e esse token já te faz você participar e estar ativa dentro da nossa DAO. E somente esses tokens que vão votar na DAO. Então, se você conseguir adquirir esse Mint Pass é o que vai te dar direito a ser da comunidade e estar dentro da nossa DAO. Outro ponto é que a gente tem aí vários lançamentos para acontecerem o ano que vem, então a gente vai fazer de forma gradativa também esses lançamentos. Então vão ser coleções apartadas que vão ser através de certificados, através de alguns avatares de coleções diferentes, mas a Eve mesmo a gente não tem ainda a data correta para te falar. O que eu falo fiquem de olho, porque tá tendo muita atualização, muita coisa legal. Eu queria conseguir falar metade para vocês aqui de tudo que a gente vai fazer o ano que vem, de tudo que a gente tá planejando aqui. Foi um ano muito bom para a Eve e a gente tá planejando coisas incríveis para 2023. Então, a dica que eu falo para vocês é fiquem de olho no nosso Discord, entrem lá, participem da nossa comunidade. A gente também, de vez em quando, rola um giveaway lá de Mint Pass, então tá acontecendo, além, né, de outras várias oportunidades para nossos holders e comunidades, a gente dá mais ou menos uns 10 benefícios por mês para a galera realmente se sentir com esse senso de pertencimento da comunidade. Então, o que a gente está fazendo trabalhando para que mais pessoas entrem na nossa comunidade e sejam os nossos fãs e criadores e construtores dessa nova evolução aí, dessa nova revolução com a gente. Boa, boa, Cíntia. Você falou agora da comunidade, as coisas que estão rolando lá. A gente, e aí pode ser se você discordar, pô, obviamente fique à vontade, mas eu tenho a sensação de que você atrair as pessoas para uma comunidade é muito mais fácil do que você manter essas pessoas ativas ali dentro. Queria primeiro saber se você concorda com isso e se sim, como que vocês fazem hoje para manter a galera sempre retornando todos os dias, todas as semanas, para estar ali dentro? Como é que vocês fazem para não deixar, entre aspas, tá, essa comunidade morrer? Nossa, perfeito, John. Eu concordo plenamente contigo que é fácil levar, mas manter essa galera fã que continua lá, eu acho que é a parte mais desafiadora mesmo. O que a gente, é o que eu te falei, né? O que a gente tem feito aqui na Eve já tá engraçado, né? Quando a gente começou o Discord, eu tenho 2 desafios aqui, tá? Eu vou falar dos 2. Eu acho que esse é o desafio, né, de manter as pessoas ativas, engajadas.
e principalmente fazer com que a comunidade já fique lá rodando sozinha, sem precisar, né, dos moderadores, do community manager. Então, eu acho que essa parte é muito desafiadora. Quando a comunidade ela já roda sozinha, que ela não precisa nem muito dos moderadores, nem do community manager para estar ali no dia a dia. E, de fato, isso já está rolando na IVE. Eu acho que, assim, o meu maior desafio hoje é fazer com que a galera baixe o Discord, saiba o que é Discord, saiba usar. Então, toda segunda-feira a gente tá tendo aulão, tá deixando gravado pra galera. Eu faço, assim, mini comitês, petits comitês com 20 mulheres, 10 mulheres que nunca usaram Discord, que não usa pra ir lá, pra entender. Aí eu vou com toda a paciência, ensino tudo pra elas. Então, acho que esses são os 2 maiores desafios, tá? É trazer a galera da Web 2 pra usar o Discord, mais uma ferramenta, porque eles falam, por que eu vou ter mais uma ferramenta? Por que você não usa o WhatsApp, o Telegram? Por que você não manda o pombo correio? Então, é bem desafiador essa parte de mudar o mindset das pessoas, que tem uma ferramenta que é melhor. Inclusive, ontem eu estava no jantar lá do Mutante Body Ape, que foi o primeiro licenciamento do Brasil, que é o Heitor e o Ricardo que trouxeram aqui para o Brasil. E tava conversando com o pessoal da Biobots, eles falaram, Cíntia, a gente só trabalha no Discord. Tem sala para tudo, inclusive tem a sala do banheiro, a sala de jantar, a sala da fofoca, toda a turma de trabalho. E aí eu achei bem interessante, porque assim, já tem muitas empresas também já adquirindo dia a dia dentro do Discord, e porque realmente é uma ferramenta mais segura, traz mais tranquilidade, é algo que a gente consegue administrar melhor. Então, tem esse desafio de trazer as pessoas, eu acho que são os 2 desafios, de trazer as pessoas para ensinar para elas usabilidade, porque não é fácil, tá? Eu também, assim, eu sou entusiasta de tecnologia, amo inovação, e é aquela coisa, né? Eu acho que vai ter muita coisa para atualizar aqui no Discord, é bem bacana, mas eu acho que a usabilidade dele ali precisa ser melhorada para as pessoas, para ser mais didático para as pessoas, para a massa geral entender realmente como que funciona. E a parte de deixar a comunidade ativa. Eu acho que o que deixa a comunidade ativa é quando você deixa eles participarem de tudo que está acontecendo. Por exemplo, agora a gente vai fazer o Ivecast. A gente começa o Ivecast na próxima semana, as gravações, e a comunidade que vai falar quem que eles querem ver lá no Ivecast, quais são os temas. Então, acho que construir isso junto é muito importante para deixar a comunidade com um senso de pertencimento e eles realmente fazerem parte de verdade. De todas as decisões em geral. Sem dúvida. Antes do Johnny comentar, eu também vejo muito isso, né? A galera tratando a comunidade como trata um Instagram, como trata enfim, uma rede social, onde é uma via de comunicação unidirecional, né? E não uma comunidade na acepção da palavra, onde você tem uma troca, né? Você tem, obviamente, as fundadoras, as pessoas que estão à frente do projeto, as pessoas que trabalham no projeto, mas a galera que faz parte da comunidade faz tão parte quanto, né? Então, obviamente que para projetos nativos do Web3, isso é muito mais, entre aspas, fácil de ser digerido e implementado, né? Quando a gente fala de empresas que não são Web3 nativas, e entram nessa e precisam ter esse contato com a comunidade, eu acredito que é mais difícil, né? Você abrir mão, digamos assim, de 100% do controle das coisas e da narrativa. Mas mesmo em projetos nativos de Web3, a gente vê muito isso, né, Cíntia? Muito projeto que fala, minha comunidade, papapá, mas na verdade o que tem ali é apenas mais um canal de comunicação e não um canal de troca. Então, muito legal isso que você está falando. Johnny Boy, você ia falar e eu te interrompi como sempre, meu camarada. Fala aí, que senão eu falo o dia inteiro. Não, tá tranquilo, pô. Acho que a Cíntia trouxe aqui agora, enfim, a gente tá comentando um pouco dos desafios de retenção, né? Porque a captação, como você mencionou, aparentemente parece ser mais simples do que reter as pessoas dentro da comunidade. Mas a astronauta Camila, que também sempre está conosco, inclusive está usando um PFP da Sphinx Underground Society, que ela ganhou aqui no último talk que fez com o pessoal. Ela está perguntando qual o maior desafio de estar à frente de um projeto desse, além da questão de que a gente já está mencionando de eventualmente você estar junto com outras grandes mulheres e também gerir a comunidade. Qual é o outro desafio que você enxerga e está aí capitaneando junto com outras pessoas esse projeto?
Desculpa, John, você pode repetir? Eu me perdi aqui na pergunta. Mil perdões. Qual é o desafio que você vê, além de gerir comunidades, enfim, e dividir responsabilidades, qual outro desafio você vê em estar capitaneando um projeto como o projeto da IVE? O que você enxerga? Você acha que hoje o acesso ao conhecimento, tecnologia, sei lá, popularização dos termos, enfim, o que você enxerga como grande desafio estar à frente de um projeto como esse? Eu acho que tem 2 desafios aqui também para a gente decorrer aqui sobre eles. Eu acho que a parte de educação, conhecimento, acessibilidade, ainda fica muito raso. Eu tenho feito, né, inúmeros cursos aí que falam de Web3 e tudo mais, e realmente não é algo que eu sinto tanta didática. Eu sempre pego muitos termos técnicos. E o que eu sempre peço para todo mundo, né? Eu sempre, né, sou uma pessoa bem crítica, vou lá, dou os meus feedbacks e tudo mais, porque eu falo, tenta falar de uma forma como se você estivesse falando desde como você explicaria para o seu avô, como que você explicaria para o seu filho, para o seu neto, pensando realmente em como que a gente atinge as pessoas que são fora da faixa etária que estão construindo essa comunidade, né, a Web3 como um todo. Então, acho que essa parte de educação a gente ainda precisa evoluir bastante, conhecimento, né? Tudo que eu pego hoje para ler e para ver, os melhores artigos, as melhores notícias são sempre de fora. E a gente tem aí ainda a barreira, né, do inglês no Brasil. Somente 3% da população no Brasil falam inglês corretamente. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que não falo corretamente, tá? Eu entendo bem, mas estou aqui na luta para falar muito bem também, né, para subir nos palcos aí internacionais e falar muito bem. Então eu sou essa pessoa que eu estou nesse desenvolvimento também, porque hoje eu não me sinto confortável e eu estou abrindo essa vulnerabilidade aqui para vocês, porque eu acho importante as pessoas ouvirem isso, que nós aqui também a gente se prepara para as coisas que estão acontecendo. Não é só do dia para noite que você sobe em cima do palco e você dá aula e você sabe falar sobre todos os assuntos. Não, a gente tem uma preparação, um conhecimento para isso. Então eu acredito bastante que a parte educacional ela ainda tem que movimentar muito e eu acho que é um dos pilares que tende a crescer. As verticais de todos os projetos tendem a crescer na parte educacional, porque a gente precisa realmente educar o povo. Aqui eu falando, né, das outras empresas já. O Meta tem feito muito isso. Eles têm feito, assim, trilhas de conhecimento, de levar a galera, de levar a creator, de levar os consumidores deles para o dia a dia. Então, acho que eles estão fomentando bastante esse ecossistema aí para as coisas acontecerem com uma velocidade maior, né? Porque também eu acho que a gente tem aqui uma força se nós nos unirmos para fazer isso acontecer, mas a gente sabe que as grandes empresas ainda têm esse potencial maior do que nós, empreendedores de Web3. E eu acho que um desafio também que a gente tem, John, bastante é o beer market, né? Eu acho que a galera vê e fala, poxa, mas olha quanto tá o mercado. E, graças a Deus, hoje o Ethereum subiu, né, gente? Vamos lá, estamos todos felizes hoje que tá subindo. Mas eu acho que essa barreira também das pessoas não entenderem como que funciona o mercado, eu acho que ainda precisa bastante ajuda para as pessoas entenderem como que funciona o mercado e trazer mais exemplos, continuar trazendo exemplos positivos, né? Porque a gente vê muitas pessoas criticando com exemplos negativos. É hacker, é milhões e milhões que sumiram não sei da onde, é uma moeda que morre. Então, acho que a gente tem que cada vez mais fomentar os cases positivos para a gente conseguir, de fato, fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Vai ter risco, gente? A gente saiu de casa, na porta, vai ter risco. A gente está assim, tudo é risco. As pessoas não entendem que o nosso dinheiro que está lá no banco parado não é nosso, é do governo. Se um dia ele quiser falar, para, assim como hoje, né, a economia no Líbano está super. Eles fecharam, os bancos fecharam exatamente como aconteceu aqui, né? Eu sou, gente, já faixa etária ali 38. Então, acompanhei o plano Collor aqui no Brasil, quando as poupanças foram totalmente bloqueadas. Você não podia resgatar o seu dinheiro em poupança no Brasil em 1900 e bolinha. A mesma coisa acontece hoje lá no Líbano, que é a mesma coisa. A economia tá um caos e se você tiver qualquer dinheiro no banco, você não consegue retirar. Então, as pessoas elas têm a percepção que o dinheiro
que elas têm hoje é delas. O dinheiro que está no banco não é delas, é um dinheiro digital, tá ali, na mão do governo, na mão do Banco Central, na mão do seu banco. Então, eles fazem o que eles querem com o seu dinheiro, mas se você, né, tem ali aquela confiança tal no governo. A mesma coisa é os criptoativos e NFTs em geral. A gente tem a nossa moeda digital, cada vez mais está crescendo isso, mas que a gente tem também a parte de segurança ali, que a gente tem todos os mineradores em blockchain e tudo mais, que eu, Cíntia, acho 1000 vezes mais seguro do que deixar o dinheirinho lá no banco. Essa é a minha opinião. Cíntia, você falou uma coisa, entre várias coisas super bacanas aí. Tem um cara aqui na comunidade, né, o Lei UX Design, e ele é um cara que bate muito nisso. Eu achei muito legal quando você falou sobre a questão do inglês, do quanto a gente precisa trazer. Porque a gente fala muito de democratização e geralmente a democratização a gente associa a dinheiro, né? A pessoa ter dinheiro para participar, quando na verdade a democratização vem de diversas formas. Obviamente tem a questão financeira, mas ela vem na questão linguística, como você falou muito bem, nas barreiras tecnológicas, né? De você fazer, enfim, tornar aquela experiência mais palatável para as pessoas. Então, pô, muito legal você falar isso e mais legal ainda, né, como você disse, é você mostrar essa vulnerabilidade, né, essa necessidade que você mesmo enxerga para melhoria profissional, o que é absolutamente normal, né? Ninguém é um profissional completo, pelo contrário, quem se acha completo provavelmente se perdeu, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essa questão do lifelong learning, ela é muito importante. Mas aí, quando bom, vocês participam muito de eventos, vocês estão, isso eu acho muito legal, né? Eu fui impactado pela IVE pela primeira vez através dessa participação de vocês em eventos, em podcasts e tudo mais. E, obviamente, vocês, por mais que estejam falando de um projeto de Web3 e tudo mais, quando vocês vão nesses eventos, vocês não estão falando só para pessoas, vocês não estão pregando para convertido, digamos assim. Qual que como é que como é que vocês abordam esse assunto para essas novas pessoas que não estão familiarizadas, para que vocês consigam fazer esse onboarding dessa galera, que vocês consigam trazê-las para cá? Então, em que sentido? Por exemplo, se eu entro hoje na comunidade da IVE, eu tenho um passo a passo de como eu abro a minha MetaMask. Vocês têm esse básico assim para poder ajudar nessa democratização, né, para você tornar essa experiência de quem é muito novo nisso mais simples. Como é que funciona isso hoje? Qual o cuidado que vocês têm dentro ali da comunidade ou até fora, quando vocês participam de eventos ou fazem o EVCast e tudo mais? Como é que vocês trabalham essa questão de tornar toda essa experiência mais democrática em todos os sentidos? Ribe, olha só. Até agora, a IVE, a gente não conseguiu passar ainda para o nível intermediário de educação na Web3. Nós estamos ainda no básico. A gente tem ensinado para as pessoas o que é MetaMask, o que é os marketplaces, o que é o OpenSea, como baixar a carteira. O que a gente tem mais feito desde que nós lançamos a IVE é trabalhar no ensino básico, para as pessoas entenderem o mínimo. Então, tudo que a gente tem feito aqui é desde... Cara, você não sabe? Vamos aqui agendar com uma pessoa do nosso time, ela vai fazer um call para você, ela vai explicar, ela vai pegar na tua mão, é pegar na mão da pessoa e ensinar exatamente passo a passo. Então, o que a IVE tem feito mais é exatamente isso, é trabalhado em cima do ensino básico para conseguir trazer essas pessoas da Web 2 para a Web 3, para elas entenderem como que funciona. Para vocês terem uma ideia, a gente vai fazer, tem alguns holders nossos que elas compraram para apoiar o projeto. Elas falaram assim, cara, nossa, essas mulheres estão fazendo alguma coisa legal e eu não quero ficar de fora, eu vou comprar esse negócio. E compraram sem saber o que era, que elas estavam comprando. Ela falou, Cíntia, eu vou comprar, depois você me ensina o que é isso? Depois você me fala o que é NFT? Então, para vocês terem uma ideia do nível que é tão básico, né? A gente falando aqui parece até piada, né? Porque todo mundo entende muito desses termos aqui, mas quando a gente vai lá na base, de fato, a galera não tá preparada. O que a gente tem sentido muito
muito isso, o pessoal não está preparado. Eles não estão tendo esse conhecimento, não está chegando lá neles. Como que a gente vai fazer para chegar neles? Vamos lá participar em palestra em escola pública, em universidade? Dia e noite a gente está em universidade, escola pública, falando pra galera. Gente, eu fui até em asilo. Eu fui num lar de cuidadores de idosos que eles queriam entender o que é metaverso, o que é NFT, o que é o joguinho, para vocês terem uma. Não pode deixar de fora nenhuma geração. Toda essa geração, elas têm que sim ser impactadas pela Web3, porque é um negócio encantador. Vai ser a nossa vida, né? Eu falo muito, tem algumas pessoas que discordam de mim, né, por conta de religião e tudo mais, mas eu acredito muito que aquela série Upload, quem ainda não assistiu, assistam. Eu acho que vai ser muito verdade em pouco tempo. Bom, eu vi a primeira temporada é muito boa. E até engraçado, né? Eu assisti com a minha esposa e minha esposa não é muito dessa de, pô, metaverso e dessas coisas muito futuristas, não chama muita atenção. E mesmo ela se amarrou pra caramba quando a gente assistiu. Realmente é uma série muito bacana. Não vi. Você viu essa nova temporada, Cintia? É boa? É boa ou ainda não tá no mesmo nível da primeira? Não vi, Ribe, eu tô enlouquecida para ter um tempo para ver. Eu ainda não consegui ver, mas assim, gente, eu fiquei enlouquecida com a primeira, só dando uns spoilers para vocês. Tem impressão de roupa 3D, é uma loucura. Pô, é incrível, né? Bom, o próprio o Black Mirror aí, cara, eu tava até outro dia, eu tava comentando com um cara que trabalha lá na Sócios, né? Um gringo que trabalha na Sócios, gente boa pra caramba, porque saiu uma notícia de uma empresa que está utilizando inteligência artificial, ou melhor, tá treinando o algoritmo de inteligência artificial com áudios de pessoas para, teoricamente, permitir que pessoas que já morreram, você possa conversar com seu ente querido que partiu. Obviamente, você não vai conversar com esse, está conversando com um algoritmo, mas que é um algoritmo que reproduz a fala de forma perfeita e, através desse treinamento de horas de conversa e tudo mais, de gravações, ele até consegue pegar a ideia, o jeito de falar, o jeito de se expressar, enfim, as ideias que a pessoa coloca. E o cara tava brincando, falando, caramba, isso é um episódio de Black Mirror, e a gente tava comentando que provavelmente os cientistas, os engenheiros, eles ficam assistindo essas produções, superproduções de ficção e usam isso aí como uma grande inspiração para poder seguir no seu caminho. Inclusive, tem uma linha de futurismo que é justamente essa, né? Que ela utiliza escritores de ficção científica que são contratados por grandes empresas para desenhar cenários de futuro. Então, isso que a Cíntia falou faz todo sentido. É sempre bom a gente ver o que está rolando em algumas séries ficcionais que hoje, talvez na nossa realidade atual, possa ser muito, possa não fazer tanto sentido assim, mas a gente pode esperar que em breve ou no futuro pós-emergente, né, que é o futuro chamado pós 5 anos, isso pode acabar acontecendo. Chegou uma pergunta aqui do grande J. Romão, diretamente da querida Recife. Meu grande camarada J. Romão também sempre aqui conosco. E ele pergunta, Cíntia, se educação financeira Web 2 já é uma grande deficiência no Brasil, como realizar essa educação financeira na Web 3 que vai desde o tradicional, que é comprar um ativo por X e vender mais caro depois, até o DeFi? E esse desafio com essa camada falando especialmente para o mercado feminino. Então, primeiro, voltando, né? Educação financeira que já é deficiente normalmente no Brasil, como que faz essa educação financeira no Web3 que é mais ampla? E depois, quando você responder essa pergunta agora adicionando essa camada sobre o mercado feminino. Como que se insere mais mulheres no mercado de investimento, né? No mercado financeiro, digamos assim, mas obviamente na Web3.
Olha, Romão, excelente pergunta, hein? É isso mesmo, é um desafio gigante ainda, né? A gente vê aí o quanto os bancos colocam em cima de patrocínios para trazer mais pessoas para investimentos e tudo mais na Web 2, né? E hoje, atualmente, menos de 30% são mulheres investindo em bolsas de valores, né? Tem muitas mulheres que nem sabem o que que é isso, ou muitas mulheres ainda que são os maridos, o pai, o irmão, que toma conta das suas finanças, porque realmente finanças também é algo majoritariamente, né, cultural, também setor masculinizado, masculino, e é uma coisa, né, também que requer bastante conhecimento para você estar ali, né? Bastante estudo e conhecimento para você atingir ali um padrão de conseguir ser o seu próprio assessor ali em investimentos em bolsa de valores, né? A gente tem muitos assessores, mas quando você é o seu assessor, né? Você que faz seus investimentos, realmente a gente entra numa camada que é muito mais, são poucas pessoas que são os seus próprios assessores. Então, a gente tem, assim, a dificuldade ainda de colocar mais pessoas dentro, né, do mercado financeiro como o mercado financeiro tradicional, e a gente tem um desafio maior ainda, que é trazer essas pessoas para dentro dos investimentos agora financeiros digitais, que é a nova era da Web3. Eu acredito, essa semana saiu, eu não sei se vocês viram, saiu o Real Digital. Eu ainda não fiz nenhum teste, depois quero até perguntar, podem responder aqui no chat também, interagir com a gente. Se vocês viram algo a mais, se alguém já testou para ver como que é, eu ainda não fiz os testes, mas saiu o Real Digital. Então, acho que o Banco Central, a CVM, eles estão também bastante estudando, né, formas. Acredito que a partir do momento que esses órgãos governamentais, eles entrem em cena, eu acho que a gente consegue, querendo ou não, democratizar e dar maior acessibilidade. Eles estão vendo, né, que o mercado está crescendo, que eles têm que acompanhar junto, porque senão eles vão ficar para trás. E a gente já vê também aí, né, os grandes bancos também, Nubank lançou sua própria moeda, a XP já tem investimentos em criptoativos, o BTG Pactual, Itaú, o próprio Itaú já fez o seu primeiro fundo de ETF também. Então, acredito que a democratização ela vai vir. Ela não sei quanto tempo, tá? Que vai demorar para que a gente consiga inserir mais pessoas no mundo de investimentos de Web3, mas eu acredito que esse negócio ele vai conseguir se tornar cada vez maior com esses grandes governos, com os grandes bancos fazendo as coisas acontecerem de uma forma mais acelerada também, porque ninguém quer ficar para trás, né? Inclusive os grandes que estão ali, né? Até os bancos mais arcaicos que a gente fala são os dinossauros, nem eles querem ficar para trás. Então a gente está vendo que eles estão correndo bastante para entrarem nessa disputa aí da Web3 e que é bom também. Eu acho que é um cenário bom, mas a gente não pode trazer, né, essa coisa porque a Web3 ela é descentralizada. Então, né, a gente não pode fazer com que isso aconteça aqui dentro da nossa comunidade. A gente está construindo algo super interessante, que é a comunidade que apoia, que é a comunidade que decide, que é a comunidade que manda, e a gente não pode ficar outra vez refém de governos. Eu acho que a gente tem que ter aqui a nossa liberdade. Concordo 100%, mas esse, na minha visão, é o grande desafio, né? Porque, enfim, por mais que a gente tenha o nosso ideal, as coisas que a gente acredite aqui também, sempre chega no final, né, Cíntia? Tem aquela regulaçãozinha marota que chega e acaba acabando com a festa. Então a gente torce aí para que as pessoas que estão à frente dessas regulações entendam que regulação é importante, obviamente, né? A regulação é importante porque ela deixa clara as regras do jogo, né? Para todo mundo saber as regras do jogo que está jogando, mas é importante também que não seja algo muito estrito, né? Porque senão a gente também acaba embarreirando a inovação e aí não é isso que a gente quer. A gente precisa ter um ambiente que é regulado, mas que é um ambiente que estimula a inovação, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, apesar de ter profissionais incríveis de tecnologia ao redor do mundo, né? Pessoas que saem, a gente tem uma fuga de cérebros absurda aqui do Brasil, porque é um país que não valoriza os seus profissionais, não valoriza a ciência, enfim, é um país com sérios problemas nesse sentido. Então acaba que o Brasil fica muito atrás
em termos tecnológicos, né, sempre acaba chegando depois. Então a gente espera que no caso da Web3, no caso de blockchain, que a gente tem excelentes profissionais, excelentes empresas, que o governo não venha com uma regulação muito proibitiva, que não seja algo que vá acabar afastando ainda mais bons empreendedores daqui. Cíntia, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, mas antes de você se despedir, eu queria que você desse a sua visão para o futuro da Web3. Aqui o futuro da Web3 é engraçado, né, Cíntia? Porque ao invés de a gente falar 5 anos, eu acho que a gente falar 5 meses já vai ter mudado coisa pra cacete. Mas assim, como é que você enxerga a Web3, sei lá, num horizonte aí de 2, 3 anos? Enfim, pode viajar aqui, tá? Finge que você é roteirista do Black Mirror ou da Upload. Como é que você enxerga o futuro desse novo mundo que estamos vivendo e que é tão apaixonante? Olha, Ribe, não me dá essa ousadia aqui não de falar, porque eu sou uma pessoa inovadora e criativa, hein? A minha mente, ela viaja assim, e eu Vamos consigo nessa. pensar em coisas, mas como você falou, né? O futuro, ele é agora. Não é daqui 5, 10 anos, não. Gente, ele tá acontecendo. É agora. A gente vê coisas assim, os próprios óculos do Meta de realidade aumentada. Tá sendo assim, os metaversos que a gente tá vendo sendo construído. Todos os dias tem uma evolução. Eu tô fazendo testes aí em 5 metaversos e todo dia é uma evolução. Que eu falo, caraca, ontem não tinha nada aqui, você hoje já mapeou tudo. Então, uma analogia muito próxima que eu falo para ficar na cabeça de vocês e a gente pensar, né? Imagina o que é a Web3, o que é o metaverso, o que é tudo isso que está sendo construído. Vamos pensar aqui aonde eu vivo, né? Vou dar aqui o exemplo de São Paulo. Como que eu ia saber que São Paulo, antes de ser construída, onde era só mato, ia ser o melhor bairro? As pessoas foram povoando. E elas foram povoando cada bairro para chegar no nível que hoje a gente sabe. Quais são os bairros que são mais valiosos, quais são os bairros que tendem a ter um ecossistema maior financeiro, né? A gente sabe ali que as grandes startups, grandes empresas estão na Faria Lima, que os bancos estão lá na Avenida Paulista, que a arte acontece lá na Avenida Paulista, no centro. Então, o que está acontecendo hoje é a construção. E nós, nenhum, sabemos ainda qual que é esse terreno que vai ser o mais valioso. O que a gente sabe é que está próximo, que a construção ela está acontecendo. Estão acontecendo coisas incríveis. Então, o meu maior delírio, assim, sonho, é que a gente entre, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Você chega em uma feira, em um grande evento, você vê aquele monte de atendente na maquininha para ensinar as pessoas como se cadastrar para você entrar no evento ou para você tirar sua credencial. O meu grande sonho, assim, que eu acho que está próximo, espero eu, é que sejam avatares com inteligência artificial que estejam nos recepcionando naquela grande área ali daquele grande evento e que faça todo esse espetáculo acontecer, né? Hoje a gente viu aí já 3 cases no mundo como um todo, né? A gente já tem o avatar de medicina, que já auxilia os médicos a fazerem cirurgias. Então o médico pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele pode ter o avatar assistente dele e ele já pode fazer uma cirurgia robótica aí por qualquer lugar que ele estiver e o paciente pode estar em qualquer lugar do mundo também. Eles não precisam estar na mesma esfera terrestre para conseguir fazer uma cirurgia, porque eles já têm esse assistente, tanto o avatar, o assistente virtual, quanto a parte de robótica. Então, acho que isso é sim uma realidade que a gente vai vivenciar em breve. E a gente já teve a primeira audiência no metaverso, a gente já tem aí, né, uma grande veículo de imprensa no Brasil, passando uma novela em rede nacional, no melhor horário, que foi bem engraçado também quando começou a passar a novela. Eu não assisto muito novela, não acompanho, porque a gente não tem tempo, né? O nosso dia aqui acaba meia-noite. E aí a minha mãe gravou a novela inteira, o primeiro episódio, e me mandou no WhatsApp e falou assim: filha, olha que legal, agora eu entendi com o que você trabalha. Foi muito engraçado, porque ela viu o primeiro capítulo da novela, a interação do metaverso, das coisas 3D. Então foi muito bacana, porque eu acho que essa é a popularização. É assim que as pessoas vão conseguir entender
o que a gente trabalha, o que a gente faz e o que a gente está fazendo. Incrível, incrível, Cíntia. Pô, muito legal esse exemplo que você deu agora da sua mãe. É o exemplo de que, cara, a gente precisa falar com todas as pessoas. E quando a gente fala com todo tipo de pessoa, a gente tem que ter diversos tipos de linguagem. E de repente não seremos nós, né? Eu, você, João, a galera que está aqui, que já é uma galera por si só mais interessada no assunto, já sabe um pouco mais do assunto, que vai conseguir transmitir essa mensagem da melhor maneira. Essa mensagem ela vai ser transmitida de outra maneira e tá tudo bem. O importante é que ela seja, que a palavra seja sempre muito bem espalhada por todos. Eu falei que eu falei que a gente ia encerrar, mas é uma pergunta muito rápida que a astronauta Camila fez aqui. Uma curiosidade, qual é o seu signo, Cíntia? Uma pergunta aleatória de astronauta Camila. Gente, eu sou virginiana e, inclusive, deixa eu ver se o doutor Manuel tá aqui também com a gente. Inclusive, eu sou virginiana do dia 9/9 e nós temos um holder que a gente não conhece ele, mas ele tá sempre muito ativo na nossa comunidade. A gente não conhece pessoalmente, ninguém, todo o time, né? E ele também faz aniversário no mesmo dia que eu, 9/9, uma coincidência boa demais. Legal. Bom, você é 9/9 e eu sou 10/10, Cintia. Então a gente também tá próximo aí. Também temos números similares aí, dia e mês. Cintia, eu queria agradecer demais, demais a sua presença. Pô, foi muito legal. Primeiro, pelo seu tempo. Segundo, por você compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Realmente foi muito legal. Uma série de elogios aqui no nosso chat. E queria dizer aí que a comunidade está aberta. Então, enfim, quando tiver novidades aí para contar sobre a IVE ou outras novidades que você queira compartilhar aqui conosco, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Opa, com toda certeza. Sempre que houver novidades aqui na IVE, eu venho na comunidade, já me apresentei lá. E quem quiser me seguir aqui também, estou à disposição para tirar dúvidas, eventuais esclarecimentos sobre tudo que acontece na IVE. A gente é uma comunidade muito aberta, eu principalmente, Cíntia Falder, sou uma pessoa muito acessível, então podem me procurar, podem mandar mensagem, estou aqui inteira à disposição para a gente construir isso juntos. É a colaboração que faz com que esse bolo renda e que cada um de vocês que estão aqui, tirando esse horário, tirando uma horinha do tempo de vocês para nos ouvir, para aprender, para compartilhar também aqui com a gente, né? Os aprendizados, eles são compartilhados para que cada um tenha uma fatia de bolo boa, gostosa, para todo mundo se deliciar. É isso, Cíntia. Johnny, show de bola, né, meu irmão? Você que tá ostentando hoje, você tá funk ostentação MD Chef Lacoste, meu irmão. Como é que foi? Como é que foi esse papo hoje? Curtiu? Muito bom, Ribe. Eu acho que toda vez que a gente faz o Decentra Talks, fica mais claro que a gente tem muita gente boa construindo na cena de Web3 e o caso da Ivy não é diferente. Então, a Cintia pode mostrar um pouco para nós aí o que elas têm feito por lá. Como você mesmo mencionou, a nossa comunidade sempre está de portas abertas para receber tanto Cintia como holders da Ivy, enfim, seja para trazer notícias, para pedir ajuda, para a gente trocar experiências. Acho que isso é a parte mais valiosa. Então eu já deixei, inclusive, ali o Linktree um pouco antes ali no nosso side chat, mas eu vou compartilhar de novo para quem quiser acompanhar as redes da IVE, Instagram, Twitter, entrar no Discord delas. E é isso. Então, não esquecendo que quem participou, temos ali o canal Garanta Seu NFT. Entrem lá, tem um formulário, vocês vão deixar o ID do Discord e também a chave pública de vocês, da carteira de vocês, para a gente poder enviar um NFT POP, que é um NFT de participação. POAP, é mais chique, POAP. Então, POAP, para a gente poder enviar para vocês, isso é muito importante para nós, porque assim a gente consegue saber direitinho quem participou de cada um dos nossos talks. Lá na frente, como o próprio Ribe mencionou no início dessa conversa, a gente tem aí benefícios, descontos, parcerias, experiências que a gente pode fornecer para essas pessoas. Então, agradeço muito, Cintia, pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente. O pessoal também do site chat que contribuiu, deixou suas dúvidas, deixou seus comentários. Lembrando que semana que vem a gente vai ter mais convidados, mais pessoas muito boas. E eu acredito, Ribe, acho que semana que vem não é ainda o da Cora, né? É o da Cora. Semana que vem temos, Cíntia, não sei se você sabe, mas a gente tem uma parceria com a Cora, que é uma comunidade de mulheres em Web3, e toda a primeira
era a primeira segunda-feira, né? E agora a gente passou o Tox para terça-feira, então toda primeira terça-feira do mês o Tox ele é powered by Cora e é sempre 100% feminino. Eu e Johnny, a gente só fica na plateia e quem comanda é a Amanda Marques e a Bianca Brito, sempre convidando mulheres incríveis como você, como a Vivi, como a Raíssa e todas essas mulheres maravilhosas que se encontram aqui na nossa comunidade, Carla, Flá, Astronauta Camila, enfim, para poder levar esse Tox aqui. Então, na semana que vem, terça-feira, dia 1º, vai ser um Tox Powered by Cora. No sábado, a gente divulga quem será a convidada da Bianca e da Amanda. E lembrando que o Tox acontece toda semana. Toda semana a gente convida pessoas incríveis como a Cíntia, que estão construindo um Web3 para compartilhar o conhecimento delas. Porém, a nossa comunidade é 24/7, galera. Então, todo dia a gente está aqui compartilhando notícias, artigos interessantes, estamos trocando uma ideia nos canais que a gente tem por aqui, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento. A comunidade é de todos vocês. Aqui todo mundo aprende e todo mundo ensina ao mesmo tempo. E quanto mais pessoas entrarem aqui, mais rapidamente a palavra vai se espalhar. A palavra Web3 vai se espalhar por aí e quanto mais ela se espalhar, maior o mercado para todos nós. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de todo mundo e até semana que vem. Valeu!